Começando mais uma videoaula de informática da banca IBFC. Hoje irei começar o curso para formação de soldados e de aspirante das questões de informática da PM e do Corpo de Bombeiros de Sergipe. No edital está previsto questões de informática básica. Então, em informática básica temos os conceitos, utilização e configuração de hardware e software em ambiente de microinformática, sistema operacional Windows XP 7 e 8, conceitos, utilização e configuração de hardware e software em ambiente de microinformática, uso dos recursos, ambiente de trabalho, arquivo, pastas, manipulação de arquivos, formatação, localização de arquivos, lixeira, área de transferência e backup. Microsoft Office 2003, 2007, 2010, Word, Excel, PowerPoint. Conceitos, organização, utilização, configuração e uso dos recursos, gerenciamento de arquivos, pastas, diretórios, planilhas, tabelas, gráficos, fórmulas, funções, suplementos, programas e impressão. Protocolos, serviços, tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet e ao correio eletrônico. Conceito dos principais navegadores da internet. Conceito de software livre, conceito de segurança da informação aplicada a TIC, cópia de segurança backup, conceitos de ambiente de redes de computadores. Hoje a aula será sobre conceitos de ambiente de redes de computadores. Primeira coisa que devemos levar em consideração que no edital do soldado são 10 questões de informática básica, de soldado do Corpo de Bombeiros são 5 e de aspirantes são 4, todas com peso 1. Então vamos lá. Conceitos de ambiente de redes de computadores. Aqui na imagem temos vários computadores, os meios de comunicação, um globo, aqui temos uma parede, aqui temos vários servidores. Então essa aula inaugural será referente aos conceitos, para entendermos que quando temos um computador ou algum periférico na rede, ele é conhecido como host. Quando temos um cabo ou um meio de comunicação ou uma nuvem, ela é conhecida como internet. Quando temos uma parede, é conhecido como firewall. E aqui temos os servidores. Então vamos lá para os conceitos. Então, o primeiro quesito que temos que entender que os computadores conectados na internet, eles são conectados por um meio de comunicação. Então, para acessarmos a internet, é necessário um roteador. E o roteador, em redes de computadores, ele é representado dessa forma. O switch é representado dessa forma. Então, temos que habituar com essas imagens para que, se na prova venha cobrar algum conceito referente aos desenhos, ao fluxograma de uma rede, a gente já sabe identificar os hosts. Então vamos para mais uma imagem. No conceito de ambientes de redes de computadores, não podemos esquecer referente à topologia, que é um grosso modo, podemos dizer que é o desenho da rede. Então já vimos que na imagem anterior, esse símbolo aqui para os dois lados, a gente tem um switch. E aqui temos um desenho em forma de anel, que é uma topologia de rede. Aqui também temos uma rede com vários computadores ligados de um lado e do outro, que ele é conhecido como a topologia barramento. E aqui temos as redes de tipo estrela. Então, falamos sobre a rede anel, ela também é conhecida como token ring. Então, às vezes, na prova pode vir perguntando qual topologia da imagem abaixo representa a topologia token ring, que é a topologia anel, que são os computadores em forma de anel. Então, vamos para mais uma imagem. Aqui temos uma foto de um hub. O que seria o hub? Então, todo esse ponto vermelho sendo transmitido para os hosts ou para os computadores, a gente chama de pacote. Então, quando um computador no modelo TCP/IP, ele deseja transportar uma informação, ou se não, o emissor deseja transportar uma informação para o receptor, chamamos de pacote. Então vimos que quando o primeiro computador ele envia uma informação para o hub, todos os demais hosts estão recebendo a informação.
Essa informação a gente conhece como broadcast, que é quando a gente envia uma informação, todos receptores vão receber essa imagem. A desvantagem é que, quando enviamos uma informação, por exemplo, o primeiro computador deseja falar, ou o primeiro host deseja falar com o último host, o que acontece? Temos a informação transmitida e todos os hosts da rede recebem essa informação. Então temos um tráfego de dados maior no hub, devido que quando desejamos transportar a informação do host 1 para o último host, todos os hosts anteriores vão receber essa informação. Com isso, perdemos desempenho na rede. Então vamos para mais uma imagem. Aqui temos uma imagem do switch. Qual é a função do switch? O switch ele é um hub melhorado. O switch é um hub inteligente. Na imagem, notamos que temos o ponto vermelho, o qual o primeiro computador ele deseja conversar com o último host. Então ele deseja enviar o pacote para o último host. Observamos que esse pacote não é replicado, ele não tem o pacote broadcast replicado para todos os hosts da rede. Ou seja, temos o primeiro computador conversando com o último host e também temos o quarto computador conversando com o quinto computador. Então, esse switch inteligente, o hub inteligente, que é o switch, ele transmite a resposta para o host certo, sem o aumento de pacotes na rede. Com isso a gente tem um desempenho maior. Agora aqui temos o conceito de roteador ou router. Então aqui na primeira imagem observamos que aqui temos os desenhos do switch que foi mostrado. Esses conceitos são os conceitos universais ou as imagens universais para representação. Então aqui temos o switch A, o switch B e aqui temos o roteador. Qual que é a finalidade do roteador? A primeira aqui temos a rede A. E aqui temos a rede B. Aqui temos o endereço, uma rede que começa com o endereço 192.168.1/24, que é o número de redes pelo número de bits, a máscara de subrede. E aqui temos uma outra rede distinta, que é a rede que começa 10.0.0, com a máscara de subrede com o número de bits /28. Então, qual que é a função do switch? A função do switch é a interligação dos hosts na rede. Então, para termos um servidor, um computador, outro computador, é necessário um switch para a comunicação. Mas, como que um computador dessa rede poderá comunicar com o servidor dessa rede? Através do roteador. O roteador, a finalidade dele é a comunicação de redes distintas, ou seja, ele vai fazer o envio de pacotes de uma rede A para uma rede B e ele irá liberar e até mesmo ele vai ser o meio de comunicação entre as redes distintas. Então a função do roteador é essa, é a comunicação entre as redes distintas, o qual a gente consegue conversar com redes diferentes e enviarmos pacotes diferentes. Agora aqui temos alguns conceitos importantes sobre os ambientes de redes de computadores. Temos o conceito de pacote. Então em redes de computadores, no modelo TCP/IP, sempre vamos escutar os conceitos de pacotes que ele é utilizado na transmissão de dados. A internet ela é representada pela nuvem. O host ele é qualquer computador ou máquina conectada na rede, ou seja, um computador ele é um host, um celular conectado na rede Wi-Fi ele é um host, uma impressora conectada na rede ela é um host. Então qualquer periférico que a partir de um momento ele consegue atribuir o endereço IP, que é o Internet Protocol, na máquina ou no host, ele tem esse tipo de conceito. O broadcast ele é a transferência de mensagens para todos os receptores, ou seja, se uma mensagem do emissor para o receptor utilizando no hub, vamos receber mensagens broadcast, todo mundo vai escutar a mesma mensagem. Então a finalidade do switch foi justamente por essa melhoria. Se eu desejo transmitir uma mensagem apenas para o último host, ele não tem a necessidade de enviar para todos. Com isso, essa é a funcionalidade do broadcast. Os roteadores residenciais, eles possuem o roteamento estático. Então, para conectarmos à internet, precisamos de um roteador,
o qual ele possui um roteamento estático para entrarmos na internet. E os provedores de internet, eles possuem o roteamento dinâmico, e eles são conhecidos como ISP. E o gateway é a ponte de ligação entre o computador e a internet. Ou seja, para acessarmos a internet, é necessário um gateway, que pode ser um roteador, pode ser um servidor. Então ele é a ponte de ligação para a internet. Então, para entrarmos na internet, é necessário um gateway. Mais conceitos referentes a redes de computadores sobre ambiente, falamos a respeito da topologia, como uma rede é construída. Falamos também a respeito de gateway, a respeito de protocolos. E aqui temos os modelos, temos o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então, quando colocamos o endereço na máquina, colocamos o endereço IP, escolhemos a versão. Endereço IP V4, endereço IP V6. Então, o modelo TCP/IP é o qual utilizamos hoje em todos os computadores. E o modelo TCP/IP ele é representado por 4 camadas. E na camada de aplicação, a banca IBFC gosta de cobrar muito referente a esses conceitos. Nas outras camadas, não é comum aparecer questões, mas eles sempre gostam de perguntar qual o protocolo necessário para o envio de e-mail, que é o SMTP, qual o protocolo responsável para a resolução de nomes, que é o DNS, qual é o protocolo responsável para a transferência de arquivo, é o FTP. Então eles gostam de perguntas referentes à camada de aplicação. Então vamos lá para mais uma parte. Aqui temos o endereço IPv4, que a quantidade máxima de endereços IPv4 são 4.294.967.296 endereços. Então, quando vimos nas máquinas, vamos colocar a seguinte máscara de subrede. O pessoal pode achar que é normal ou pode colocar qualquer coisa. Então, quando vimos nos computadores, vamos colocar o endereço de máscara de subrede 255.255.255.0, mas isso tem um motivo. Porque na classe de endereço IP, na classe de endereço IPv4, na classe C, temos os endereços reservados para adicionarmos nas redes privadas. As redes privadas são as quais utilizamos dentro da casa ou dentro da empresa. E as redes públicas, temos as classes de endereços as quais utilizamos. Se observarmos aqui, quando utilizamos a máscara de subrede 255.255.255.0, que é um conceito comum que o pessoal sabe, temos 254 hosts, ou seja, conseguimos colocar 254 periféricos, 254 equipamentos na rede. Por que não conseguimos colocar 256? Porque ele fala que é 2A8 menos 2, que é o endereço de rede e o endereço de broadcast, o qual a gente não utiliza quando estamos usando a máscara 255.255.0. Mas é possível um endereço IP terminar com 0? É possível, se alterarmos a máscara de subrede. Por exemplo, se eu colocar 255.255.254.0, a quantidade de endereços de hosts irá dobrar e então então é possível colocar, por exemplo, o endereço 92.168.1.0 como endereço IP. Porém, eu tenho que fazer alteração na máscara de subrede. Então, alguns conceitos diferentes à rede TCP/IP versão 4 são possíveis. Também irei falar um pouco do endereçamento IPv6. O IPv4, por termos o limite máximo de 4 bilhões de endereços, surgiu a necessidade de criar um novo tipo de endereçamento, que é o endereçamento IPv6. O IPv4, no momento, ele atingiu a quantidade máxima de IPs, sendo de IPs válidos, porque IPs privados, que são as redes reservadas, a gente consegue usar na empresa. Por exemplo, na residência, que é o 92.168, 10.0, 172.16, que são alguns endereços de IPs privados, os quais não tem limite e podemos usar porque eles não são válidos na internet. Então, essa quantidade de endereço IP aqui, dos 4 bilhões, foram os endereços
públicos, os endereços que são válidos na internet. Então, a representação dos endereços IPv6, ele divide o endereço em 8 grupos de 16 bits, separando-os por 2 pontos. Ou seja, no endereçamento IPv6, ele é representado por hexadecimal de 0 a F e ele tem 128 bits. Então, na representação de um endereço IPv6 é permitido usar caracteres maiúsculos ou minúsculos, omitir os zeros à esquerda e representar os zeros contínuos por 2 pontos. Então aqui temos uma representação IPv6, que é 201. Então aqui temos a representação IPv6, 201, 2.0db8. E abaixo também temos a representação 201, 2.db8. Então é possível omitirmos a representação do zero. E acima aqui temos o endereço IPv6. A vantagem do endereço IPv6 é que possuímos maior quantidade de endereçamentos IPs e cada endereço IPv6 ele é válido na internet. Alguns aparelhos celulares eles já possuem um endereço IPv6, o qual, quando um celular conecta na internet, esse endereço IPv6, dessa forma separado, ele já é um endereço IP válido, como se fosse um endereço CPF. Então todo celular irá vir com o endereço IPv6, o qual ele será único. Então vamos lá para mais uma imagem. Nas redes Ethernet, falamos sobre a topologia, falamos sobre o protocolo, então é importante também conhecermos as redes. Vamos dizer que a rede estrela, que é a mais utilizada nas empresas e na residência, ela é também conhecida como rede Ethernet. Ela é uma interconexão para as redes baseada no envio de pacotes. Então toda rede Ethernet ela é baseada para o envio de pacotes ou envio de informação. Então aqui temos os padrões de rede. Temos aqui os seguintes padrões. As redes de 10 megabits, ela tem o padrão de uma velocidade de 10 megabits e ela também é conhecida como 10 base T Ethernet. Com essa nomenclatura IEE 802.3, que é o Instituto de Engenharia dos Eletricistas Eletrônicos. Toda rede de computador ela é baseada num padrão. Então toda rede, se muda a velocidade, o padrão de rede também irá mudar. Aqui temos a rede de 100 megabits, que ela também é conhecida como Fast Ethernet, que é o IEE 802.3.1. Temos a rede de 1 gigabit, ou se não 1000 megabits, que ela também é conhecida como Gigabit Ethernet, que é 802.3z. E temos a rede de 10 gigabits, que ela é 10 Gigabit Ethernet, que é 802.3ae. Ou seja, com a evolução das redes de computadores Ethernet, a velocidade de comunicação das redes também foi aumentando. Então vamos para a próxima imagem. Agora vamos falar um pouco das redes Wi-Fi, que é uma abreviação de Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio em português. Wi-Fi, sempre vimos em algum estabelecimento comercial ou até mesmo em algum ponto que esse adesivo de Wi-Fi. Então, a tradução literal significa isso. E da mesma forma que a rede Ethernet possui um padrão, as redes Wi-Fi também possuem um padrão. Ou seja, aqui temos a 802.11a, que é o padrão Wi-Fi para a frequência de 5 GHz com a capacidade teórica de 2 megabits por segundo. Temos a rede 802.11b, que são as redes 2.4 GHz com 11 megabits por segundo. Também temos a 802.11g, que são as redes Wi-Fi 2.4 GHz com capacidade teórica de 54 megabits. E temos a rede 802.11n, que são as redes 2.4 e 5 GHz com capacidade a 150 a 600 megabits. Em relação às redes Wi-Fi, quanto maior a capacidade, quanto maior a frequência, maior o tamanho da antena. Ou seja, nas redes residenciais, estamos acostumados com as redes 2.4 GHz. Então, uma rede de 5.8 GHz, a capacidade ou o ganho
é muito maior, ou seja, o tamanho da antena também é maior. Então já vimos que em alguns prédios existem algumas antenas maiores, algumas antenas de provedores de internet a rádio, o qual utilizam esse tipo de mecanismo, ou seja, eles utilizam as antenas A, que são as antenas com capacidade de 5.8 GHz, e também utilizam as antenas N. Então vamos lá para mais uma imagem. E aqui temos as categorias. Então temos a categoria CAT4, 20 MHz, que são as redes Token Ring, ou seja, ela transmite 16 megabits por segundo. As redes Token Ring são as redes tipo anel, ou seja, a transferência dessa velocidade é bastante baixa. Então foi necessário surgir uma nova topologia de rede para que o aumento de velocidade seria maior. Temos a categoria 5, que são as redes de 100 MHz com 100 megabits por segundo. E ela diz que ela foi totalmente substituída pelo 5E. A categoria 5E, que ela é 100 MHz, ela foi a melhoria da 5. Temos a categoria 6, 250 MHz, que são as redes Gigabit. E também temos a categoria 6A, que são as redes de 500 MHz, 10 Gigabit. A diferença da 6 e a 6A é que a 6 ela possui um cabo UTP diferente, que ela consegue um ganho maior de velocidade, mas vamos dizer que o espaço, a localização tem que ser menor. Então a quantidade de metros, a quantidade de distância entre um host e outro, esse cabo ele é menor. Ele é aconselhável para usarmos em data centers, o qual utilizamos um cabo menor e a transferência vai ser maior. Então aqui também temos em referente aos cabos, que são os padrões de crimpagem. Temos o 568A e o 568B. Então quando plugamos um cabo no computador, ou no switch, ou no hub, ou no roteador, utilizamos o cabo com conector RJ45. Ele tem um padrão de pinagem. Quando ligamos um computador no outro, ele possui um padrão. Quando ligamos um computador em um switch ou um roteador, ele tem outro padrão. Então no padrão A, temos as cores branco, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom e marrom. Esse é o padrão utilizado para ligarmos o computador no switch ou no roteador. E o padrão T568B, ele é o padrão conhecido como crossover, que é para ligarmos um computador no outro, que é o branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom, marrom. Então, pessoal, essa é a aula inaugural. Espero que sigam o meu canal, curtam e compartilhem a página. Estamos focados nessa nova missão e até mais.